Olá! Bem-vindos a mais uma leitura aqui no canal. Hoje vamos ler Lendário, o segundo livro da série Caraval. Sinopse: o Caraval desse ano foi concluído. Tela está viva e segura para o alívio da sua irmã mais velha. Mas Tela tem segredos que ela mantém de Scarlett. Segredos como o que Tela prometeu em troca dos convites das irmãs para o Caraval em primeiro lugar. Segredos sobre a pessoa a quem estas promessas foram feitas. E segredos sobre Julian, o jogador de Caraval que ganhou o coração de Scarlett. Com medo de revelar a verdade para a pessoa que mais ama, Tela foge para Valenda, para encontrar o misterioso correspondente a quem Tela deve. Mas nas noites que antecedem o dia de Elantine, um cruzamento entre um baile de máscaras, um jubileu e Caraval, ninguém é confiável. 7 anos atrás. Embora alguns dos aposentos da mansão tivessem monstros escondidos embaixo das camas, Tela jurava que a suíte da mãe escondia encantos. Nesgas de luz esmeralda salpicavam o ar, como se fadas saíssem para brincar sempre que a mãe se ausentava. O aposento tinha a fragrância de flores colhidas de jardins secretos, e mesmo quando não havia uma brisa, as cortinas transparentes se inflavam e se moviam ao redor da magnífica cama com dossel. Mais acima, um candelabro de citrinos saudava a Tela com os sons musicais de beijos em vidro, facilitando-lhe imaginar que a suíte era um portal mágico para outro mundo. Os pezinhos de Tela não faziam nenhum som enquanto ela avançava na ponta dos pés pelos grossos carpetes cor de marfim até a cômoda da mãe. Rapidamente, ela deu uma olhada por cima dos ombros e em seguida pegou o porta-joias. Liso e pesado nas mãos de Tela, a caixa era feita de madrepérola e coberta com filigranas de ouro em forma de teias de aranha. Tela gostava de fingir que a caixa também era encantada, pois até mesmo quando estavam sujos seus dedos, felizmente não deixavam nenhuma impressão digital na superfície. A mãe de Tela não se importava que as filhas brincassem com seus vestidos ou experimentassem suas sandálias elegantes, mas tinha pedido que não tocassem nessa caixa, o que simplesmente a tornara mais irresistível para Tela. Scarlett podia passar suas tardes sonhando acordada com espetáculos itinerantes como o Caraval, mas Tela gostava de ter aventuras reais. Hoje, ela fazia de conta que uma rainha maligna tinha tomado um jovem príncipe élfico como prisioneiro. E, para salvá-lo, Tela precisava roubar o anel de opala da mãe, a joia favorita de Tela. A pedra leitosa era áspera e irregular, com o formato de uma estrela ascendente em pontas afiadas que às vezes lhe espetavam os dedos. Entretanto, quando Tela erguia a opala para a luz, a pedra faiscava, cobrindo o quarto com brasas de vermelho cereja e dourado, luminescentes, e lilás que aludiam a maldições mágicas e ao pó de fadas rebeldes. Infelizmente, o anel de latão era grande demais para o dedo de Tela, embora toda vez que abria a caixa ela o colocasse no dedo, só para o caso dele ter crescido mais um pouco. Nesse dia, porém, bem no momento em que ela fez o anel deslizar pelo dedo, Tela percebeu outra coisa. O candelabro acima dela ficou imóvel, como se também tivesse sido pego de surpresa. Tela conhecia de cor cada item que havia no porta-joias da mãe, uma fita de veludo bordada em ouro cuidadosamente dobrada, brincos vermelho sangue, um frasco de prata oxidada que a mãe alegava guardar lágrimas de anjos, um camafeu de marfim que não abria, uma pulseira negra que parecia combinar melhor com o braço de uma bruxa do que com o pulso elegante da mãe. O único objeto que Tela nunca tocava era o sachê cinzento e de aparência suja, com cheiro de folhas emboloradas e a fragrância adocicada da morte. Isso afasta os monstros, brincou a mãe certa vez, mas o sachê também afastava a Tela. Hoje, porém, aquela bolsinha feia reluziu, atraindo Tela em sua direção. Em um momento, parecia uma trouxa cheia de coisas deterioradas e cheirava a podridão. Num piscar de olhos depois, repousava em seu lugar um baralho cintilante, envolto por uma delicada fita de cetim. Em seguida, um átimo voltara a ser a bolsa repulsiva antes de se transfigurar nas cartas novamente. Abandonando a missão de faz de contas, Tela pegou rapidamente o cordão sedoso e tirou o baralho da caixa. Instantaneamente, elas pararam de se transformar. As cartas eram lindas, simplesmente belíssimas. Tinham um tom tão escuro de erva moura que eram quase negras.
com minúsculos detalhes dourados que cintilavam sobre a luz e filamentos volteantes em um alto relevo de um vermelho-violeta escuro que fazia a tela pensar em flores úmidas, no sangue das bruxas e em magia. Não era nem um pouco parecida com as cartas de baralho impressas em preto e branco com as quais os guardas de seu pai a ensinaram as regras do jogo de apostas. Tela sentou-se no carpete. Os dedos ágeis formigavam quando ela desatou a fita e virou a primeira carta. A jovem retratada na carta fez Tela se lembrar de uma princesa capturada. O belo vestido branco estava esfarrapado, e os olhos em forma de lágrimas eram tão lindos quanto o vidro polido pelas ondas do mar, mas tão tristes que até mesmo fitá-los era doloroso, provavelmente porque a cabeça da jovem estava encerrada em um globo arredondado de pérolas. As palavras "A morte da donzela" estavam escritas no pé da carta. Tela estremeceu. Ela não gostou daquele nome, e jaulas não lhe apeteciam, mesmo que fossem feitas de pérolas. Subitamente, teve a sensação de que sua mãe não iria querer pegá-la vendo essas cartas, mas isso não impediu Tela de virar outra. O nome ao pé daquela carta era O Príncipe de Copas. Ela mostrava um jovem com um rosto feito de ângulos e os lábios tão afiados quanto duas lâminas de faca. Uma das mãos, perto do queixo pontiagudo, segurava a empunhadura de uma adaga, e lágrimas rubras lhe caíam dos olhos, combinando com o sangue que manchava o canto da boca estreita. Tela soltou um pequeno gemido conforme a imagem do príncipe tremeluziu, subitamente ali e em seguida não mais, da mesma maneira que acontecera com o sachê fedorento anteriormente. Devia ter parado naquele momento. Aquelas cartas definitivamente não eram brinquedos. Mesmo assim, uma parte de Tela sentia que encontrá-las fazia parte do seu destino. Eram mais reais do que a rainha maligna ou o príncipe élfico em sua imaginação. E Tela se atrevia a pensar que talvez elas a levassem a viver uma aventura genuína. A carta seguinte parecia especialmente morna nos dedos de Tela quando ela a virou. O Oráculo. Ela não sabia o que aquele nome estranho significava, e, diferentemente das outras cartas, essa não parecia violenta. As bordas eram cobertas por espirais ornamentadas com ouro derretido, e o centro era prateado como um espelho. Não, aquilo era um espelho. A porção central, brilhante, refletia os cachos loiros como mel de Tela e seus olhos arredondados, castanhos como amêndoas. Quando Tela olhou mais de perto, a imagem estava errada. Os lábios rosados de Tela tremiam e lágrimas gordas lhe corriam pela face. Tela nunca chorava, nem mesmo quando o pai usava palavras ríspidas ou quando Felipe a ignorava em favor da irmã mais velha. Estava imaginando se a encontraria aqui, meu amorzinho. O soprano suave da voz de sua mãe encheu o quarto quando ela entrou. Qual é a aventura em que você se meteu hoje? Conforme a mãe se curvava para o tapete, onde Tela estava sentada, seus cabelos lhe caíam ao redor do rosto inteligente em cascatas elegantes. As madeixas da mãe eram do mesmo castanho escuro que as de Scarlett, mas Tela tinha a pele morena da mãe, que reluzia como se tivesse sido beijada pelas estrelas. E bem naquele momento, Tela viu a mãe ficar pálida como uma pedra da lua quando os olhos dela se fixaram nas imagens viradas da morte donzela e do príncipe de copas. Onde você achou isso? A voz da mãe continuava doce, mas suas mãos pegaram rapidamente as cartas, dando a Tela a impressão de que fizera algo muito errado. E, embora Tela frequentemente fizesse coisas que não devia, geralmente a mãe não se importava. Ela corrigia gentilmente a filha, ou, ocasionalmente, lhe mostrava como sair impune após cometer seus pequenos crimes. Era o pai quem se irritava facilmente. A mãe era o sopro fresco que fazia arrefecer as faíscas do pai antes que elas pudessem ganhar força e se transformar em chamas. Mas agora a mãe parecia querer acender uma fogueira e usar aquelas cartas como lenha. Eu as achei no seu porta-joias, disse Tela. Desculpe, eu não sabia que elas eram ruins. Está tudo bem. A mãe passou a mão pelos cachos de Tela. Não tive a intenção de assustá-la, mas nem mesmo eu gosto de tocar nessas cartas. Então por que você as tem? A mãe escondeu as cartas entre as saias do vestido antes de colocar na caixa numa prateleira alta, ao lado da cama, longe do alcance de Tela. Tela temeu que aquela conversa tivesse encerrada, como indubitavelmente aconteceria se estivesse falando com o pai. Mas a mãe não ignorava as perguntas das filhas. Quando a caixa estava guardada em segurança,
A mãe se acomodou no carpete ao lado de Tela. Eu gostaria de nunca ter encontrado aquelas cartas, sussurrou ela, mas vou lhe contar, se você jurar nunca tocar naquele baralho ou em nenhum outro baralho como aquele outra vez. Achei que você tivesse dito a Scarlett e a mim para nunca jurar. Nesse caso, é diferente. Um canto do sorriso da mãe reapareceu, como se estivesse prestes a revelar à Tela um segredo muito especial. Era sempre assim. Quando a mãe escolhia concentrar sua atenção luminosa apenas em Tela, ela fazia a filha sentir que era uma estrela e que o mundo girava somente ao seu redor. O que foi que eu sempre lhe falei sobre o futuro? Que toda pessoa tem o poder de escrever o próprio futuro, recitou Tela. Isso mesmo, disse a mãe. O seu futuro pode ser da maneira que desejar. Todos nós temos o poder de escolher nosso próprio destino, mas, minha doçura, se brincar com essas cartas, você dará aos arcanos retratados nelas a oportunidade de mudar o seu caminho. As pessoas usam os baralhos do destino, similares àquele que você acabou de tocar, para prever o futuro. E, uma vez que o futuro seja previsto, esse futuro se torna uma coisa viva e vai lutar duramente para se transformar em realidade. É por isso que eu preciso que você nunca mais toque nessas cartas outra vez. Você entendeu? Tela assentiu, embora não houvesse entendido verdadeiramente. Ainda estava naquela tenra idade na qual o futuro parece distante demais para ser real. Ela também não deixou de perceber o fato de que sua mãe nunca disse de onde as cartas vieram, e isso fez com que os dedos de Tela se fechassem com um pouco mais de força ao redor daquela que ainda tinha na mão. Na pressa de recolher o baralho, a mãe de Tela não percebera a terceira carta que a menina havia virado, aquela que ainda estava em seu poder, o oráculo. Tela a escondera cuidadosamente sobre as pernas cruzadas enquanto dizia: Eu juro nunca mais tocar num baralho como esse outra vez. Isla de los Sueños. Capítulo 1. Tela não estava mais flutuando. Estava no chão úmido, sentindo-se muito, muito distante da coisa luminosa e cintilante onde estivera na noite passada. Na época em que a ilha particular de Lenda irradiara luzes âmbar, que respirara com encantos e maravilhas, junto com um toque de mentiras, uma combinação deliciosa. E Tela se refestelara naquilo. Durante a festa para celebrar o fim do carnaval, ela dançou até que suas sandálias estivessem manchadas pela grama e bebericou de taças cheias de vinho espumante até estar praticamente voando. Entretanto, nesse momento, estava deitada de bruços no chão duro e frio da floresta. Sem se atrever a abrir os olhos, ela gemeu e arrancou fragmentos da natureza dos cabelos, desejando que alguns dos outros resquícios da noite passada pudessem ser descartados com a mesma facilidade. Tudo à sua volta cheirava a bebida azeda, folhas de pinheiro e erros. Sua pele coçava e formigava, e a única coisa pior do que a sensação de que a cabeça girava era a dor inclemente nas costas e no pescoço. Por que diabos ela pensara que dormir ao relento seria uma ideia brilhante? Alguém soltou um grunhido, não muito satisfeito de uma pessoa prestes a despertar. Tela abriu os olhos, virou o rosto um pouco para o lado e em seguida fechou as pálpebras imediatamente. Santos imundos! Não estava sozinha. Por entre as árvores imensas e as folhagens indômitas que cobriam o chão da floresta, Tela abrira os olhos apenas pelo tempo suficiente para vislumbrar uma cabeça com cabelos escuros, a pele bronzeada, um pulso coberto de cicatrizes e a mão de um rapaz coberta com a tatuagem de uma rosa negra. Dante. Uma explosão de memórias borradas encheu sua cabeça aos borbotões, a sensação das mãos experientes de Dante envolvendo seus quadris, os beijos que ele dera em seu pescoço, em seu queixo e em seguida em sua boca conforme os lábios de ambos se conheciam mais intimamente. Que diabos ela tinha na cabeça? Claro, Tela sabia exatamente quais eram os seus pensamentos durante a festa para os artistas do carnaval na noite anterior. O mundo tinha sabor de magia e do brilho das estrelas, e desejos concedidos e sonhos realizados. Mesmo assim, por baixo de tudo aquilo, a morte ainda embebia a língua de Tela. Não importa quanto champanhe bebesse ou quanto o ar se aquecesse de tanto dançar, Tela ainda estremecia com a lembrança gélida da sensação que tivera ao morrer. Seu salto do terraço de Lenda não fora um ato de desespero, fora um salto de fé.
Mas pelo menos por uma noite ela não queria pensar naquilo nem no motivo pelo qual seu ato importava. Queria celebrar seu sucesso, esquecer-se de todo o resto, e Dante parecera ser a melhor maneira de fazer as duas coisas. Era atraente, sabia ser encantador e já fazia muito tempo desde que alguém a beijara do jeito certo, e por todos os santos, Dante realmente sabia beijar. Com outro grunhido, ele se espreguiçou ao lado de Tela. Sua mão grande pousou sobre a base da coluna de Tela, morna e firme, e muito mais tentadora do que devia ser. Tela disse a si mesma que precisava escapar antes que ele despertasse. Mas, mesmo adormecido, Dante era bom demais com as mãos. Deslizou displicentemente os dedos sobre a coluna de Tela até o pescoço, enfiando-se preguiçosamente por entre os cabelos da garota, apenas o bastante para fazer as costas dela se arquearem. Os dedos de Dante pararam de se mover. Sua respiração ficou subitamente silenciosa de uma maneira que mostrava a Tela que ele agora também estava acordado. Engolindo um xingamento, ela rapidamente se ergueu do chão, afastando-se daqueles dedos imóveis e habilidosos. Não se importava se ele a visse se esgueirando para longe. Seria muito menos desconfortável do que trocar quaisquer comentários amistosos antes que um deles reunisse audácia suficiente para recitar uma justificativa sobre por que precisava sair correndo. Tela já havia beijado uma quantidade suficiente de rapazes para saber que qualquer coisa dita por um garoto logo antes ou diretamente depois de beijá-lo era algo no qual não se podia acreditar, e ela realmente precisava ir embora. As memórias de Tela poderiam estar embaçadas. Mesmo assim, ela não conseguia se esquecer da carta que recebera antes que as coisas começassem a ficar interessantes com Dante. Um estranho, o rosto escondido sobre o manto da noite, enfiou um bilhete em seu bolso e desapareceu antes que ela pudesse segui-lo. Queria reler a mensagem imediatamente, mas, considerando o que devia ao amigo que a enviara, não achou que aquilo seria uma atitude inteligente. Precisava retornar aos seus aposentos. Terra úmida e espinhos afiados das árvores se enfiaram por entre seus pés conforme ela começava a escapulir. Devia ter perdido as sandálias em algum lugar, mas não queria desperdiçar tempo procurando por elas. A floresta estava tingida por uma luz indolente cor de mel e pontilhada por roncos pesados e murmúrios que faziam Tela pensar que ela e Dante não eram os únicos que haviam adormecido sobre as estrelas. Não se importava se algum deles a visse fugindo do garoto bonito, mas não queria que ninguém contasse à irmã. Dante agira de um modo mais do que simplesmente desagradável com Scarlett durante o carnaval. Ele trabalhava para a lenda, então tudo aquilo fazia parte da sua atuação. Mas, embora o carnaval houvesse terminado, ainda era um pouco difícil separar os pedaços dos fatos da ficção. E ela não queria que a irmã se magoasse ainda mais porque Tela havia decidido se divertir com um garoto que fora tão cruel com Scarlett durante o jogo. Por sorte, o mundo continuou adormecido quando Tela alcançou os limites da floresta, e dali a residência com torretas de lenda. Mesmo agora, com o carnaval oficialmente encerrado e todas as velas e lampiões que havia ali dentro apagados, a mansão ainda respirava com toques de uma luz âmbar de brasas, lembrando Tela de truques ainda por fazer. Até ontem, essa propriedade abrigara o mundo inteiro do carnaval. Seus grandiosos pórticos de madeira levaram visitantes a camarotes elegantes drapeados com cortinas vermelhas luxuosas que cercavam uma cidade feita de canais, ruas que tinham vontade própria e lojas inusitadas cheias de prazeres mágicos. Mas no breve intervalo de tempo, desde que o jogo terminara, a casa com as suas torretas diminuíra de tamanho, e a efêmera terra de maravilhas escondidas por trás dos seus muros desaparecera, deixando para trás somente as partes que normalmente seriam encontradas no interior de uma propriedade abastada. Tela subiu aos trotes pela escadaria mais próxima. Seu quarto ficava no segundo andar, com a porta redonda pintada no tom azul claro dos ovos do pinta-roxo. Era fácil de encontrar. E também era impossível não perceber Scarlett e Julian ao lado da porta, atracados em um abraço como se tivessem se esquecido de como se dizia a palavra adeus. Tela ficou feliz que a irmã finalmente se deixasse perder em meio a um pouco de felicidade. Scarlett merecia cada alegria que havia no Império, e Tela esperava que aquilo durasse. Ouvira dizer que Julia não tinha reputação de dar falsas esperanças a garotas, que não continuava com seus relacionamentos após o carnaval, e que não estava previsto no roteiro que ele continuaria a acompanhar Scarlett depois que a trouxesse à Ilha de Lenda. Mas ele ganhava a vida mentindo.
o que tornava difícil para Tela confiar nele. Mesmo assim, conforme o casal continuava ali, um com os braços ao redor do outro e as cabeças encostadas, os dois se pareciam com as duas metades do mesmo coração. Seus olhares permaneciam fixos quando Tela se esgueirava ao redor deles para chegar ao quarto. Isso é um sim? Murmurou Julian. Preciso conversar com a minha irmã, disse Scarlett. Tela parou diante da porta. Jurava que a carta em seu bolso tinha ficado subitamente mais pesada, como se estivesse impaciente para ser lida outra vez. Mas se Julian tivesse acabado de perguntar a Scarlett o que Tela esperava acontecer, então Tela precisava fazer parte dessa conversa. Sobre o que você quer conversar comigo? Scarlett se afastou de Julian, mas as mãos dele continuaram ao redor da sua cintura, entrelaçando-se por entre as fitas avermelhadas do vestido, mostrando claramente que não estavam preparadas para deixar que ela se fosse. Eu perguntei à sua irmã se vocês duas irão conosco a Valenda, para o 75º aniversário da Imperatriz Elantine. Haverá outro caraval, e eu tenho 2 ingressos. Julian piscou um olho. Tela abriu um sorriso para a irmã. Isso era exatamente o que ela estava esperando, embora uma parte de Tela ainda não conseguisse acreditar que os rumores que ouviram nos últimos dias fossem verdadeiros. O caraval ocorria somente uma vez por ano, e ela nunca ouvira falar de 2 jogos sendo feitos em datas tão próximas, mas Tela supunha que até mesmo Lenda abria sessões para a Imperatriz. Tela continuou a olhar para a irmã, cheia de esperança. Estou surpresa por você ter que perguntar. Eu achava que você não gostasse do dia de Elantine, porque ele sempre encobria o seu aniversário. Tela balançou lentamente a cabeça enquanto ponderava a resposta. As verdadeiras razões para querer ir tinham pouco a ver com o dia de Elantine, embora sua irmã estivesse correta. Desde que Elantine se tornara a imperatriz do Império Meridiano, seu aniversário era um feriado, o dia de Elantine, precedido por uma semana inteira de festas e bailes, regras burladas e leis quebradas. Na ilha natal das garotas, Trisda, o feriado era celebrado somente por um dia, o 36º da estação germinal. Mas ainda assim acabava encobrindo o aniversário de Tela, que tinha o infortúnio de ocorrer no dia seguinte. Vai valer a pena visitar Valenda, disse Tela. Quando partimos? Em 3 dias, respondeu Julian. Scarlett apertou os lábios. Tela, precisamos discutir isso antes. Achei que você sempre quisesse ir à capital para ver todas aquelas ruínas antigas e as carruagens que flutuam pelo céu. E essa vai ser a festa do século. O que há para discutir? O conde. A pele morena de Julian ficou cinzenta. O mesmo devia estar ocorrendo com o rosto de Tela. O conde vive em Valenda, e não podemos deixar que ele a veja, disse Scarlett. Scarlett era uma irmã excessivamente cautelosa, mas Tela não podia culpá-la por essa hesitação. O conde Nicholas Darcy era o ex-noivo de Scarlett, com quem o pai de Scarlett fizera arranjos para que ela se casasse. Antes do caraval, Scarlett somente lhe escrevera cartas, mas acreditara que estivesse apaixonada por ele. Pensara também que o conde manteria tanto ela quanto Tela a salvo, até que Scarlett o conheceu durante o caraval e descobriu que ele era uma espécie detestável de ser humano. Scarlett tinha razão em se preocupar com o conde. Se o ex-noivo de Scarlett descobrisse que Tela estava viva, poderia mandar uma mensagem ao pai das duas, que acreditava que Tela estava morta e acabaria destruindo tudo. Mas as coisas também desmoronariam sobre o próprio peso se Tela não fosse com Lenda e os seus atores até a capital do Império, Valenda. Talvez não tivesse a oportunidade de reler a carta do amigo, mas sabia o que ele queria, e nunca iria conseguir aquilo para ele se fosse separada de Lenda e de seus atores. Durante o caraval, Tela não tinha certeza absoluta sobre quem trabalhava para Lenda, mas todos os seus atores estariam no navio para Valenda. O próprio Lenda poderia também estar no barco, dando-lhe a oportunidade de que precisava de finalmente conseguir aquilo que o seu amigo exigia. O conde é tão preocupado consigo mesmo que provavelmente não me reconheceria mesmo se eu me aproximasse dele para lhe dar um tapa no rosto, disse Tela. Só nos encontramos por um momento, e eu não estava com a melhor das aparências. Tela. Eu sei. Você quer que eu haja com seriedade, interrompeu Tela. Não estou tentando zombar de você. Tenho plena noção do perigo. Mas não acho que precisamos sentir medo. Podemos perecer com a mesma facilidade no naufrágio. Mas, se deixarmos esse medo nos deter,
Nunca vamos sair dessa ilha outra vez. Scarlett fez uma careta e olhou para Julian. Você pode dar licença a mim e a minha irmã por um momento? Julian respondeu algo perto da orelha de Scarlett, baixo demais para que Tela conseguisse escutar. O que quer que tenha dito, fez Scarlett corar. Em seguida ele saiu, e a boca de Scarlett se apertou em uma linha enquanto acompanhava Tela para dentro do seu quarto. Lá dentro, coisas inenarráveis estavam jogadas por toda parte. Meias espiavam pelas gavetas de uma cômoda encimada por toucas e chapéus, enquanto uma variedade de capas, vestidos e anáguas formavam um caminho até a cama, coberta por uma pilha enorme de casacos de pele que ela havia ganhado em um jogo de cartas. Tela sabia que Scarlett a achava desleixada, mas Tela tinha uma teoria. Quartos organizados eram fáceis de ser revirados e revistados de maneira despercebida, porque era simples recolocar coisas cuidadosamente organizadas nos lugares onde estavam antes. Os ambientes bagunçados, por sua vez, eram difíceis de recriar. Com uma olhada geral, Tela podia ver que ninguém havia sido suficientemente audacioso para colocar um dedo em seu desastre pessoal. Tudo parecia estar intocado, mesmo que agora houvesse uma cama adicional, que Tela imaginou que devia ter aparecido magicamente ou, provavelmente, que fora trazida até ali para a irmã. Tela não sabia por quanto tempo eles poderiam permanecer na ilha. Estava aliviada por não estarem sendo tocados dali imediatamente, embora, se fossem expulsos, talvez Scarlett ficasse mais ansiosa com a possibilidade de ir à valenda. Tela não queria que a irmã fosse forçada a nada. Esperava que Scarlett fizesse a escolha por conta própria. Mesmo assim, Tela conseguia compreender a relutância da irmã. Tela morrera durante o último jogo, mas aquilo tinha sido sua decisão e acontecera por um bom motivo, e ela não planejava morrer outra vez. A experiência tinha sido horrenda tanto para Tela quanto para Scarlett, e ainda havia muitas coisas que Tela queria e precisava fazer. Scar, sei que você imagina que eu não estava falando sério lá fora, mas acho que precisamos começar a ser felizes em vez de sérias. Não estou dizendo que precisamos participar do caraval, mas acho que devemos pelo menos ir à valenda com Julian e os outros. O que importará essa felicidade gloriosa se não a aproveitarmos? O pai é quem vai vencer se continuarmos vivendo como se estivéssemos presas sobre aqueles punhos pesados. Você tem razão. Tela achou que tivesse ouvido alguma coisa errada. Você disse que eu estou certa? Scarlett fez que sim com a cabeça. Estou farta de sentir medo o tempo todo. Ela ainda falava como se o nervosismo a afetasse, mas seu queixo agora se erguia com algo parecido com determinação. Prefiro não jogar outra vez, mas quero ir à valenda com Julian. Não quero me aprisionar aqui como o pai nos aprisionava em Trisda. Tela sentiu uma onda de orgulho. Quando estavam em Trisda, Scarlett se apegara ao medo, como se isso a mantivesse segura, mas Tela percebia que a irmã agora lutava para se livrar dele. Ela realmente havia mudado durante o caraval. Você estava certa na noite passada, quando me encorajou a dar a Julian outra chance. Fico feliz por ter ido à festa, e sei que vou me arrepender se não partirmos com ele. Mesmo assim, acrescentou Scarlett, se formos à valenda, você tem que me prometer que vai tomar cuidado. Não posso perdê-la de novo. Não se preocupe, juro que vou tomar cuidado. Tela tomou solenemente as mãos da irmã nas suas e as apertou. Gosto demais da minha liberdade para perdê-la. E quando estivermos na capital, vou sempre usar vestidos de cores incrivelmente berrantes, de modo que seja impossível você me perder de vista. A boca de Scarlett começou a se inclinar para formar um sorriso. Tela viu a irmã se esforçando para contê-lo, mas o sorriso logo se transformou numa risada melodiosa. A felicidade deixava Scarlett ainda mais bonita. Tela riu com a irmã até que os dois sorrisos se igualassem, como se as preocupações fossem coisas destinadas a outras pessoas. Mesmo assim, Tela não conseguia se esquecer da carta em seu bolso, lembrando-a de uma dívida a ser paga e de uma mãe que ainda precisava ser salva. Capítulo 2. Já fazia 7 anos desde que Paloma, a mãe de Tela e Scarlett, desaparecera. Houve um período de tempo em que começou cerca de 1 ano depois que a mãe partiu, em que Tela preferia a ideia de que Paloma estivesse morta. Se ainda estivesse viva, calculava Tela, havia tomado a decisão de nunca mais retornar para junto das filhas, o que significava que não poderia tê-las amado verdadeiramente. Mas se Paloma estivesse morta, então talvez tivesse tido a intenção de retornar, mas nunca recebera a oportunidade. Se estivesse morta, era possível que ainda amasse Scarlett e Tela. Assim,
Durante anos, Tela se apegou à esperança de que a mãe havia falecido, porque, não importa o quanto a jovem se esforçasse, não conseguia parar de amar a mãe. E lhe doía demais imaginar que a mãe não retribuía seu amor. Tela pegou a carta que recebera do amigo. Scarlett saíra para dizer a Julian que as duas iriam com ele à Valenda. Como Tela não sabia por quanto tempo a irmã ficaria fora, leu a carta rapidamente. Caríssima Dona Tela, parabéns por conseguir escapar do seu pai e sobreviver ao caraval. Fico feliz por nosso plano haver funcionado, embora eu não tivesse dúvidas de que você sobreviveria ao jogo. Tenho certeza de que sua mãe ficará muito orgulhosa e creio que você deva conseguir vê-la em breve. Mas antes de mais nada, você precisa cumprir sua parte em nosso acordo. Espero que você não tenha esquecido do que me deve em troca de tudo que compartilhei com você. Tenho planos de receber o meu pagamento muito em breve. Cordialmente, um amigo. A dor que Tela sentira na cabeça retornou, e dessa vez não tinha nada a ver com as bebidas que consumira na noite anterior. Não conseguia afastar a sensação de que faltava alguma coisa na carta. Jurava que havia mais alguma coisa quando a lera na festa. Tela segurou a mensagem diante da luz caramelada que entrava pela janela. Nenhuma linha manuscrita escondida apareceu. Nenhuma palavra se transformou diante dos seus olhos. Diferentemente de Lenda, seu amigo não mesclava truques mágicos em suas cartas, mas ela sempre esperava que o fizesse. Talvez, então, ela conseguisse confirmar sua identidade. Tela fizera contato com ele pela primeira vez havia mais de um ano, pedindo que a ajudasse, juntamente com a irmã, a escapar de seu pai. E Tela ainda não fazia ideia de quem era seu amigo. Por algum tempo se perguntara se seu correspondente seria realmente Lenda, mas seu amigo e Lenda não poderiam ser a mesma pessoa. O pagamento que seu amigo mencionava fazia Tela ter certeza disso. Ela precisava conseguir o tal pagamento, mas agora que iria acompanhar Scarlett até Valenda com os atores de Lenda, Tela sentia-se mais confiante, sabendo que conseguiria, tinha de conseguir. Sua pulsação dançou mais rapidamente enquanto ela escondeu a carta do amigo e abriu o seu menor baú, aquele que não permitira que os atores revirassem durante o caraval. Havia enchido a arca com o dinheiro furtado do pai, mas aquele não era o único tesouro que a caixa escondia. O interior estava forrado com um brocado, feio em tons de laranja queimado e verde-lima, que a maioria das pessoas jamais olharia suficientemente de perto para perceber uma fenda ao redor do rebordo que lhe permitia esconder o catalisador para toda essa situação: o oráculo. Os dedos de Tela formigaram, como sempre acontecia quando ela puxava aquele pequeno cartão amaldiçoado. Depois que a mãe desapareceu, o pai ficou enlouquecido pela raiva. Não era violento antes, mas quando a esposa o deixou, o homem mudou quase instantaneamente. Jogara as roupas na sarjeta, transformara a cama onde ela dormia em lenha e queimara todo o resto até virar cinza. Os únicos objetos que escaparam foram os brincos escarlate que Paloma dera a Scarlett, o anel de opala que Tela havia roubado e a carta mística na mão dela. Se não tivesse pegado essa carta e o anel pouco antes da mãe partir, Tela não teria nada que a ajudasse a se lembrar de Paloma. O anel de opala mudara de cor pouco depois do desaparecimento da mãe, ficando vermelho fogo e púrpura. As bordas da carta do oráculo ainda eram feitas de ouro derretido, mas a imagem no centro reluzente havia mudado também, inúmeras vezes. Tela não sabia o que era quando a roubara do baralho do destino da mãe pela primeira vez. Mesmo, alguns dias depois, quando se olhou no espelho e viu lágrimas gordas escorrendo por suas faces, recriando a imagem que o oráculo havia revelado a princípio. Não chegara a juntar as peças. Foi somente depois que mais de algum tempo se passou que ela percebeu que, quando o oráculo revelava uma imagem, esta sempre se tornava realidade. No início, as imagens eram inconsequentes. Uma das governantas experimentando o vestido preferido de Tela, o pai trapaceando num jogo de cartas. Depois, as visões do futuro foram ficando mais inquietantes, até que um dia, imediatamente depois que Scarlett ficou noiva, Tela viu uma imagem muito perturbadora. Scarlett trajava um vestido de noiva branco como a neve, cravejado de rubis e pétalas, e rendas trançadas com as linhas mais delgadas. Devia ser uma imagem muito bonita, mas na visão do oráculo o vestido estava manchado com lama e sangue conforme Scarlett soluçava violentamente, cobrindo o rosto com as mãos. A imagem horrenda continuou a aparecer por meses,
como se a carta estivesse pedindo a Tela que impedisse o casamento arranjado da irmã e mudasse o futuro. Não que Tela precisasse de estímulos para fazer isso. Já havia formulado um plano para ela e a irmã fugirem do pai controlador, um plano que envolvia Lenda e o Caraval. Tela sabia que, se havia alguma coisa capaz de tentar a irmã, avessa a riscos, a se atrever a buscar outra vida, seria o Caraval. Mas Lenda não respondia nenhuma das cartas de Tela, assim como nunca respondera as de Scarlett. A imagem no oráculo incitou Tela a procurar por mais informações a respeito de Lenda. Havia rumores insanos sobre Lenda haver matado alguém durante um jogo que acontecera anos antes, e Tela esperava conseguir descobrir algo mais a respeito, algo que convenceria a lhe dar atenção. Para aprimorar sua busca, Tela cobrou cada favor que lhe era devido até que lhe disseram para escrever a um estabelecimento chamado Os Mais Procurados de Elantine. Supunha-se que fosse algum tipo de empresa em Valenda, a capital do Império Meridiano. Ninguém nunca lhe disse exatamente em que tipo de negócio aquela empresa estava envolvida. Entretanto, depois que Tela solicitou informações sobre Lenda, a loja respondeu com uma mensagem que dizia: "Encontramos o homem que concordou em ajudá-la, mas esteja avisada, ele frequentemente exige pagamentos que envolvem mais do que dinheiro." Quando Tela escreveu de volta para perguntar o nome do homem, ele mesmo respondeu, de maneira bem simples: "Será melhor se você não souber. Um amigo." Tela sempre imaginou que essa resposta indicava que o seu amigo era um criminoso, mas ele vinha sendo um correspondente fiel e inteligente. As informações que lhe dera sobre Lenda não eram o que ela esperava, mas usando-as, Tela escrevera a Lenda novamente e implorara por sua ajuda. E dessa vez, Tela tinha conseguido. Lenda respondera para ela, e assim que concordarem em ajudar a jovem e a irmã a escapar do pai, a imagem do oráculo mudou de Scarlett em um vestido de noiva destroçado para Scarlett em um baile elegante com um vestido feito de rubis que atraía os olhos de cada pretendente por quem passava. Esse era o futuro que Tela queria para a irmã, cheio de glamour, celebrações e possibilidades. Infelizmente, um dia depois, a imagem foi substituída por outro vislumbre do futuro que não mudava desde então. Tela não sabia se a carta encantada mostraria a mesma gravura horrível hoje, depois de tudo que aconteceu durante o Caraval. Ela esperava que talvez houvesse mudado, mas a imagem continuava a mesma. Todo o ar e a esperança fugiram dos pulmões de Tela. A carta ainda mostrava sua mãe. Parecia uma versão surrada da dama prisioneira, retratada nos baralhos do destino, coberta de sangue e enclausurada atrás das barras de ferro severa de uma cela em alguma prisão escura. Esse era o futuro que estimulara Tela a fazer outro pedido ao seu amigo, perguntando-lhe se poderia também ajudar a encontrar sua mãe. As buscas anteriores que Tela empreendera por Paloma não haviam levado a lugar algum, mas seu amigo, que não estava restrito a uma ilha remota como Tela, claramente tinha ideias e métodos melhores sobre como procurar. Ela havia memorizado aquela resposta e era capaz de recitá-la sem precisar da carta. Caríssima Dona Tela, estou cuidando do pedido referente à sua mãe e já tenho indícios fortes a respeito. Acredito que a razão pela qual você não foi capaz de encontrá-la antes se deve ao fato de que Paloma não é o nome verdadeiro dela. Entretanto, não poderei reunir vocês duas até que você me pague pelas informações que lhe enviei sobre Lenda, o mestre do Caraval. Caso tenha se esquecido, eu preciso saber o verdadeiro nome de Lenda. Todos os outros a quem confiei essa tarefa falharam. Entretanto, como você irá passar algum tempo na ilha particular de Lenda, tenho certeza de que terá sucesso. Quando tiver o nome, poderemos discutir meu pagamento por encontrar sua mãe. Cordialmente, um amigo. A notícia sobre o nome de Paloma era a única informação que Tela tinha conseguido desde que a mãe partira, 7 anos antes, e aquilo lhe dava esperanças genuínas. Ela não fazia ideia do motivo pelo qual seu amigo queria saber o nome de Lenda, se era para seu próprio uso ou se tratava de uma informação que outro cliente tentara comprar. Mas Tela não se importava. Faria qualquer coisa para descobrir o nome de Lenda. Se conseguisse fazer isso, acreditava que finalmente iria ver a mãe outra vez. Seu amigo nunca a deixara na mão antes. Por Deus! Tela ergueu os olhos e viu os olhos grandes da irmã se regalarem quando ela entrou no quarto novamente. Onde você encontrou todas essas moedas? Scarlett estava apontando para o baú aberto da irmã. Ao ouvir o som das palavras moedas,
Os pensamentos de Tela subitamente estavam bem longe. Seu amigo havia colocado uma moeda estranha dentro da última carta que enviara. Era disso que ela sentia falta. Devia ter caído do seu bolso enquanto ela estava rolando pelo chão da floresta com Dante. Tela precisava voltar à floresta e encontrá-la. Escondeu o oráculo no bolso enquanto partiu em disparada rumo à porta. Não se preocupe, respondeu Tela. Peguei tudo dos cofres do papai e ele acha que eu estou morta. Antes que Scarlett pudesse responder, Tela saiu do quarto a toda velocidade. Ela avançou tão rapidamente que em pouco tempo já estava fora da casa com as torretas, e em uma rua ladeada por lojas em formato de caixas de chapéu, quando percebeu que ainda estava descalça, um erro que sentiu rapidamente. Suas malditas! Gritou Tela. Mal havia chegado à metade do caminho e já era a terceira vez que dava uma topada com o dedão do pé. Dessa vez, jurou que uma pedra tinha saltado do calçamento da rua e atacado seus pés expostos de propósito. Juro que se alguma outra de vocês morder os meus dedos, vou afogá-las no oceano, onde as sereias podem usá-las para limpar suas... Telo ouviu uma risada baixa, grave e irritantemente familiar. Disse a si mesma para não se virar para trás, para não ceder à curiosidade, mas ser proibida de fazer alguma coisa, mesmo que a proibição viesse dela mesma, só aumentava a vontade de Tela de fazer o contrário. Cuidadosamente, ela deu uma olhada por cima do ombro e se arrependeu instantaneamente. Dante vinha caminhando pelo outro lado da rua silenciosa com olhos que pareciam se divertir, fixos nela. Tela desviou o olhar, esperando que, se o ignorasse, ele continuaria do outro lado da rua e fingiria que não tinha acabado de vê-la gritando com uma pedra. Em vez disso, ele atravessou a rua, vindo intencionalmente em sua direção com aquelas pernas impossivelmente longas e a boca larga sorrindo como se tivesse um segredo. Capítulo 3. Tela disse a si mesma que o estômago só estava se retorcendo porque ela não havia comido nada naquela manhã. Dante poderia ter dormido no chão de uma floresta, mas nem mesmo uma folha de grama havia grudado em suas botas engraxadas. Vestido em tons retintos de preto, sem usar nem mesmo um lenço folgado ao redor do pescoço, ele parecia um anjo tenebroso, e sem asas que fora jogado dos céus e pousara em pé na terra. Tela teve um lampejo súbito, da maneira como ele se aproximara dela na festa na noite anterior, e o estômago dela se retorceu outra vez. Reagira com um interesse que chegava quase às raias de ignorá-la quando ela disse olá pela primeira vez. Posteriormente, ela o apanhara quando Dante a observava do outro lado da festa. Somente olhares rápidos aqui e ali, até que, vindo de lugar nenhum, ele aparecera do seu lado e a beijara até que os joelhos de Tela cedessem. Por favor, não interrompa um discurso tão interessante por minha causa, disse ele, trazendo-a de volta ao momento presente. Tenho certeza de que já ouvi impropérios muito mais criativos. Você está insultando o meu uso de palavras de baixo calão? Achei que tivesse pedido por mais palavras sujas. A voz dele tinha um som tão grave que Tela podia jurar que era capaz de eu enrolar as fitas da parte de trás do vestido. Mas aquele era Dante. Ele falava dessa maneira com todas as garotas, exibindo seu sorriso devastador e dizendo coisas maldosas e atraentes até conseguir fazê-las desabotoar as blusas ou erguer as saias. Em seguida, fingia que elas não existiam. Tela ouvira as histórias durante o carnaval. Assim, devia se sentir segura em presumir que, depois da noite passada, o rapaz nunca mais voltaria a falar com ela, exatamente o que Tela queria. Tela tinha gostado dos beijos e talvez, em alguma outra ocasião, pudesse até mesmo se sentir tentada pela ideia de haver algo mais. Mas o problema com o algo mais era que aquilo também poderia trazer outros sentimentos como o amor. Tela não queria nada com o amor. Aprendera havia muito tempo que aquilo não estava em seu destino. Dava a si mesma a liberdade de beijar todos os rapazes que quisesse, mas nunca mais do que uma vez. — O que você quer? Perguntou Tela. Os olhos de Dante se arregalaram o suficiente para atrair sua surpresa com o tom ríspido que ela usou. E mesmo assim, a voz do rapaz continuou agradável quando ele respondeu. Você deixou isso cair na floresta na noite passada. Ele estendeu a palma grande, mostrando-lhe uma moeda grossa de latão entalhada com uma imagem desconjuntada que lembrava a metade de um rosto. Era a sua moeda. Tela poderia ter se jogado sobre ele para pegá-la, mas duvidava que fosse recomendável agir com tanto ímpeto. Obrigada por recolhê-la, respondeu ela friamente. Não é valiosa, mas gosto de levá-la comigo como um amuleto da sorte.
e fez menção de pegá-la. Dante recolheu a mão e jogou o disco de latão para cima antes de agarrá-lo outra vez. É uma escolha interessante para um amuleto. Subitamente ele pareceu mais sério, as sobrancelhas grossas se juntando sobre os olhos negros como carvão, enquanto jogava a moeda para o alto várias e várias vezes, deixando-a dançar por entre os dedos tatuados. Já vi algumas coisas muito estranhas durante o carnaval, mas nunca soube de alguém que levasse uma dessas moedas consigo para ter sorte. Suponho que eu goste de ser original. Ou então você não faz a menor ideia do que seja isto. Aquela voz rica parecia estar se divertindo mais do que antes. E o que você acha que é? Dante lançou a moeda no ar mais uma vez. Dizem que essas moedas foram forjadas pelos arcanos. As pessoas costumavam chamá-las de moedas sem sorte. Não é de admirar que nunca tenha funcionado direito. Tela conseguiu soltar uma risada, mas alguma coisa lhe roía por dentro. A estupidez, talvez, por não haver reconhecido o objeto. Tela era obcecada pelos arcanos desde que encontrara o baralho do destino de sua mãe. Havia 32 deles, perfazendo uma corte de 16 imortais, 8 lugares e 8 objetos. Cada arcano era conhecido por ter um poder particular, mas essa não era a única razão pela qual eles conseguiam governar a maior parte do mundo, séculos atrás. Também se dizia que não podiam ser assassinados por mortais e que eram mais rápidos e mais fortes. Séculos atrás, antes de desaparecerem, os arcanos retratados nos baralhos do destino governaram a maior parte da terra como deuses, divindades cruéis. Tela leu tudo o que conseguiu sobre eles e por isso havia ouvido falar sobre as moedas sem sorte, mas se sentia ridícula em admitir aquilo agora. As pessoas as chamam de moedas sem sorte porque encontrar uma sempre era um mau presságio, disse Dante. Os rumores diziam que as moedas tinham o poder mágico de rastrear a localização de uma pessoa. Os arcanos a enfiavam nos bolsos de seus servos humanos, seus amantes ou qualquer pessoa que desejassem seguir, manter por perto ou controlar. Eu nunca tinha visto uma antes de hoje, mas ouvi dizer que se você girar uma dessas moedas sem sorte, é possível saber a qual arcano ela pertence. Dante colocou a moeda na beira de um banco que estava por perto. Um arrepio desagradável subiu pela espinha de Tela. Embora parecesse conhecer bastante sobre histórias obscuras, não sabia se Dante tinha fé no poder dos arcanos, mas ela acreditava neles. Dizia-se que a morte donzela era capaz de prever a morte de um ente querido ou membro da família, e em questão de dias, após ter virado a carta e ver a donzela com a cabeça encerrada em uma gaiola de pérolas, a mãe de Tela desaparecera. Ela sabia que era infantil acreditar que virar a carta causara o desaparecimento, mas nem todas as crenças infantis estavam erradas. A mãe avisara de que os arcanos tinham seus próprios meios de distorcer futuros, e Tela havia visto o oráculo, vez após vez, prever futuros que chegaram a acontecer. Tela prendeu a respiração enquanto Dante fez o objeto girar com um movimento brusco. Brum, brum, brum. A moeda girou até que os entalhes dos dois lados começaram a ganhar forma sólida, mesclando-se para compor uma imagem brutalmente familiar. Um jovem encantador com um sorriso ensanguentado, o tipo de sorriso matreiro que fazia Tela imaginar dentes mordendo corações e lábios pressionados contra veias perfuradas. Embora fosse pequena, Tela conseguia ver claramente a imagem. O jovem cruel tinha uma das mãos perto do queixo pontiagudo, segurando a empunhadura de uma adaga, enquanto lágrimas vermelhas lhe caíam dos olhos, igual ao sangue que manchava o canto de sua boca. O príncipe de copas. Um símbolo de amor não correspondido e de erros irreparáveis que nunca cessava de encher Tela, ao mesmo tempo, de pavor e de uma atração mórbida. Scarlett passara metade da infância obcecada por Lenda e pelo Caraval, mas Tela fora fascinada pelo príncipe de copas desde que ele previra que não haveria amor em seu futuro, quando o sacara do baralho do destino da mãe. Os mitos diziam que os beijos do príncipe de copas eram algo pelo qual valia a pena morrer, e Tela sempre se perguntara qual seria a sensação de um beijo tão letal. Mas conforme cresceu e beijou uma quantidade suficiente de garotos para perceber que não valia a pena morrer por nenhum beijo, Tela começou a suspeitar de que as histórias fossem meras fábulas para ilustrar os perigos de se apaixonar. Também diziam que o príncipe de copas não era capaz de amar, já que o seu coração tinha parado de bater havia muito tempo. Somente uma pessoa poderia fazê-lo bater novamente, seu verdadeiro amor. Falavam que o seu beijo fora fatal a todas,
exceto a ela, sua única fraqueza, e conforme a procurava, deixava para trás uma trilha de cadáveres. Um arrepio fresco lambeu a nuca de Tela, e ela bateu na moeda com a palma. Posso presumir que você não é fã do príncipe? Perguntou Dante. Parecia que a moeda iria cair do banco, e depois eu teria que sair correndo atrás dela. O canto da boca de Dante se ergueu. Não parecia estar nem um pouco convencido daquilo. Tela também não deixou de perceber que ele acabara de falar sobre o príncipe de Copas, como se ele e os outros arcanos ainda estivessem caminhando pelo Império, em vez de haverem desaparecido há mais de um século. Não sei por que motivo você leva essa moeda consigo, disse Dante, mas tome cuidado. Nada de bom jamais veio de qualquer coisa que um arcano tenha tocado. Seus olhos se esgueiraram para o céu, como se os arcanos estivessem observando tudo de cima, espionando-os enquanto conversavam. E então, antes que Tela pudesse responder, Dante estava se afastando com bastante autoconfiança, deixando Tela para trás com uma moeda que ardia em sua palma e a sensação esquisita de que talvez houvesse mais naquele rapaz bonito do que ela suspeitara originalmente. Capítulo 4. Tela se apanhou pensando em amores não correspondidos e em beijos pelos quais valeria a pena morrer enquanto girava a moeda do príncipe de Copas sobre o mesmo banco em que Dante fizera a mesma coisa. Por que o amigo havia lhe dado uma relíquia de um mito tão antigo? Esperava que não fosse porque ele não confiava nela e quisesse saber por onde ela andava. Talvez a moeda rara fosse um presente do amigo para demonstrar a ela a habilidade de obter coisas que dificilmente as pessoas conseguem encontrar, uma lembrança de que ele era o único capaz de localizar a mãe de Tela. A sineta de uma loja tocou. Era somente um som miúdo e parecido com o tilintar de uma fada, mas Tela pegou a moeda e olhou para um ponto mais adiante da rua, onde o rapaz saía de uma das lojas. Ela seguiu as linhas vermelho escuras do casaco matinal que ele usava até os olhos vibrantes do rapaz, mais verdes do que esmeraldas recém-lapidadas. E uma cascata de carmim encobriu a visão de Tela. Ela conhecia aquele rapaz. Ele havia tirado o tapa-olho desde o caraval, mas ainda tinha os mesmos cabelos, negros retintos. As roupas exageradas de um aristocrata e a expressão impossivelmente vã do conde Nicholas Darcy, o ex-noivo de Scarlett. As mãos de Tela se fecharam em punhos, e as unhas lhe cravaram luas crescentes nas palmas. Só havia se encontrado oficialmente com o conde Nicholas Darcy uma vez, mas o espionara em várias ocasiões durante o caraval. Ela o vira correr atrás da irmã e ouvira dizer que, uma vez que a apanhara, estava disposto a fazer coisas indizíveis para mantê-la consigo. Scarlett tinha conseguido escapar, mas Tela poderia tê-lo estrangulado, envenenado ou até mesmo mutilado aquele rosto bonito se Lenda não lhe houvesse prometido, em uma de suas cartas, que removeria a irmã do jogo caso Tela ignorasse o papel que tinha a cumprir e interferisse de qualquer maneira. Assim, Tela fora forçada a não fazer nada. Mas o jogo estava encerrado agora. Tela poderia fazer o que quisesse. O conde estava naquele momento a várias lojas de distância, ocupado demais admirando o próprio reflexo em uma vitrine para perceber Tela. O mais sensato a fazer seria se esgueirar por uma rua diferente para que ele não descobrisse que ela ainda estava viva. Mas Tela estava convicta quando dissera que duvidava que o conde a reconheceria se ela se aproximasse dele e lhe desse um tapa no rosto. Pelo que fizera a sua irmã durante o caraval, ele merecia mais do que somente um tapa, mas Tela não estava levando nenhum veneno no bolso. Ela se aproximou às escondidas. Talvez pudesse desferir um pontapé bem mirado e... Uma mão se fechou sobre a boca de Tela, enquanto outra passou ao redor da sua cintura. Ela esperneou, mas isso não impediu seu agressor de arrastá-la para um beco estreito como uma farpa. — Tire as mãos de mim! Tela se inclinou para a frente quando os braços ao redor do seu corpo afrouxaram. — Está tudo bem. A voz era baixa e tinha um sotaque melodioso. — Não vou machucá-la, mas não corra. Tela virou-se para trás. Os cabelos escuros de Julian ainda estavam embaraçados por causa dos dedos de Scarlett, mas os olhos não eram mais o cálido âmbar de quando ele olhou para a irmã mais cedo. Estavam repuxados nos cantos, duramente. — Julian? Que diabos você está fazendo aqui? — Estou tentando impedi-la de cometer um erro da qual vai se arrepender.
O olhar dele disparou pelo corredor estreito ladeado por paredes de tijolos vermelhos, apontando novamente para a rua por onde passava o odioso conde Nicholas Darcy. Não, disse Tela. Tenho certeza de que se cometer esse erro, vou ficar muito feliz. Estou surpresa que você não queira bater nele também, pelo que ele permitiu que meu pai fizesse com você. Ela indicou com a cabeça a cicatriz irregular que ia do queixo de Julian até o canto do olho. Os jogadores do Caraval poderiam voltar à vida se morressem durante o jogo, mas as cicatrizes permaneceriam. Tela ouvira dizer que durante o Caraval o noivo de Scarlett simplesmente ficara imóvel sem fazer nada para impedir o pai de Tela enquanto ele abria aquele corte no rosto de Julian. Confia em mim, disse Julian por entre os dentes. Já quis arrebentar Armando mais de uma vez, mas... Armando? Interrompeu Tela. Não o conde, não Nicholas, não Darcy. Aquele lixo imundo chamado conde Nicholas Darcy. Julian havia chamado de Armando. Mas por que você chamou de Armando? Pela expressão de seu rosto, acho que você já adivinhou. Armando nunca chegou a ficar noivo da sua irmã. Ele trabalha para a lenda, assim como eu. Tela vacilou por sobre os pés descalços conforme o mantra familiar do Caraval invadiu sua mente. Lembre-se, é somente um jogo. Queremos vê-los arrebatados, mas cuidado, não se deixem levar longe demais. Aquele vilão! Tela pensara ser imune, já que ele vinha escrevendo cartas para a lenda conforme ele planejava o jogo, mas, aparentemente, estava errada. Lenda a havia enganado, exatamente como enganara a todos os outros. Nunca ocorrera a Tela que um ator poderia estar desempenhando o papel do noivo da irmã. Lenda realmente merecia o nome que havia tomado para si. Tela perguntou-se se os jogos de Lenda realmente chegavam a terminar ou se o mundo era um labirinto infinito de fantasia e realidade que deixava aqueles que eram capturados em seu interior eternamente suspenso entre os dois. Diante dela, Julian coçou a parte de trás do pescoço, parecendo estar mais nervoso do que arrependido. Julian era impulsivo. Tela duvidava de que ele havia pensado em todas as consequências de lhe contar a verdade. Provavelmente havia apenas reagido quando a espionara, prestes a sair no encalço de Armando. Minha irmã não faz a mínima ideia, não é? Não, disse Julian. E por enquanto, quero que ela continue sem saber. Está me pedindo para mentir para ela? Não é como se você nunca tivesse feito isso antes. Tela bufou. Eu fiz aquilo para o bem dela. Isso também é para o bem dela. Julian cruzou os braços esguios e encostou-se contra o muro do beco. Naquele momento, Tela não tinha certeza de que gostava dele. Detestava a alegação que ele acabara de fazer. Dizer que algo era em prol do bem de outra pessoa era quase sempre uma maneira de justificar algo errado. É claro, como ela disse aquilo primeiro, não teria o menor direito de criticar Julian da maneira que queria. Nós vamos partir para a Valenda daqui a alguns dias, prosseguiu Julian. O que você acha que a sua irmã faria se descobrisse que nunca chegou a conhecer o verdadeiro noivo durante o Caraval? Ela sairia à procura dele, admitiu Tela. Seria fácil fazer isso, já que ele vivia em Valenda. Tela nunca entendera aquilo, mas Scarlett realmente queria se casar com um homem do qual nunca vira em um único retrato. Ela o imaginava com corações nos olhos, sempre lendo as coisas mais maravilhosas em suas cartas insossas e pouco românticas. Scarlett provavelmente diria que era curiosidade, mas conhecendo a irmã, no fundo ela provavelmente sentiria que precisava dar uma chance ao conde, o que poderia ser desastroso. Mais uma vez, Tela viu a imagem de Scarlett soluçando em vestido de noiva ensanguentado. O oráculo mostrava que ela havia apagado aquele futuro, mas ainda havia uma chance de que ele pudesse se realizar. Scarlett não vai gostar quando descobrir que você mentiu para ela, disse Tela. Penso nessa situação como se estivesse lutando por ela. Julian esfregou a barba rala que cobria o queixo. Parecia e falava como um garoto um pouco ansioso demais para se jogar em uma briga de rua. Mesmo assim, Tela sentia um arrojo genuíno por trás das suas palavras. Ainda estava um pouco incerta em relação a quanto tempo durariam suas afeições pela irmã, mas naquele momento, Tela imaginava que Julian cruzaria todo e qualquer limite moral para ficar com o coração de Scarlett. Estranhamente, isso a fazia confiar ainda mais nele. Rejeitá-lo, talvez, acabasse facilitando a vida de Tela. Assim,
Scarlett não se preocuparia com a possibilidade de Tela ser avistada pelo conde quando estivessem em Valenda, porque o verdadeiro conde nunca vira seu rosto. Mas, apesar do quanto aquilo poderia tornar as coisas mais simples, Tela não podia se arriscar a contar a verdade à irmã. Uma união entre Scarlett e o conde terminaria em corações partidos e na devastação. O oráculo havia mostrado aquilo, e as cartas nunca mentiram para Tela. Tudo bem, disse ela. Concordo em não dizer nada a Scarlett sobre Armando. Um breve assentir, como se Julian soubesse que Tela levaria aquela mentira adiante. Apesar das minhas ações durante o carnaval, não gosto de enganar a minha irmã. É difícil parar depois que se começa. É assim que acontece com você? Passa tanto tempo mentindo que é incapaz de contar a verdade? As palavras saíram mais ríspidas do que Tela pretendia, mas em seu próprio favor, Julian não retrucou. Você pode achar que o carnaval é uma mentira, mas ele é a minha vida, a minha verdade. Esse último jogo foi tão real para mim quanto foi para sua irmã. Enquanto ela estava lutando por você, eu estava lutando por ela. A voz de Julian foi ficando mais áspera. Posso ter mentido para sua irmã sobre quem eu era, mas meus sentimentos por ela eram genuínos. Preciso de mais tempo com ela antes que Scarlett aprenda mais alguma coisa que possa lhe causar dúvidas a meu respeito. E o que vai acontecer se Scarlett souber que Armando ainda está na ilha? Lenda vai mandá-lo para Valenda com antecedência, junto com alguns dos outros atores. Muito conveniente. Como estou fazendo isso com você, quero um favor em troca, emendou Tela, com um toque de inspiração. Julian balançou a cabeça para frente e para trás, parecendo considerar a situação. Que tipo de favor? Quero saber o verdadeiro nome de Lenda. Quem é Lenda, realmente? Julia riu antes que Tela conseguisse terminar a frase. Não me diga que você está apaixonada por ele também. Sei que não devo me apaixonar por Lenda. Ótimo. E não, disse Julian, que não estava mais rindo. Isso não chega nem perto de ser uma troca justa. Mesmo que fosse, não posso lhe dizer o nome de Lenda. Tela cruzou os braços diante do peito. Não esperava realmente que ele fosse responder. Os poucos artistas que conseguira questionar lhe deram respostas similares. Ela recebeu muitas risadas e sorrisos tortos, e alguns, inclusive, a ignoraram completamente. Imaginou que aquilo tinha acontecido porque a maioria não fazia a menor ideia de quem Lenda realmente era, mas a resposta de Julian era suficientemente diferente para lhe dar esperança de que finalmente encontrara alguém mais bem informado. Se você não puder me dizer o nome de Lenda, então me indique alguém que possa. Caso contrário, nosso acordo está desfeito. Todos os traços de humor que restavam em Julian desapareceram. A identidade de Lenda é seu segredo mais bem guardado. Ninguém nessa ilha vai revelá-lo a você. Então suponho que terei que revelar a verdade sobre Armando a Scarlett. Tela se virou para sair do beco. Espere! Julian a agarrou pelo pulso. Tela resistiu ao impulso de sorrir. Ele estava desesperado. Se você prometer não falar a Scarlett sobre Armando, eu lhe dou o nome de um ator que talvez responda a algumas perguntas. Talvez? Ele está no carnaval desde o início e sabe muitas coisas, mas não dá informações de graça. Eu não acreditaria nele se o fizesse. Diga-me o nome dele e selamos o acordo. É Nigel, respondeu Julian em voz baixa. Ele é o clarividente de Lenda. Tela nunca havia conversado com Nigel, mas sabia quem ele era. O jovem era inconfundível. Cada centímetro do corpo de Nigel, incluindo o rosto, estava coberto por tatuagens chamativas e vívidas que ele usava para prever o futuro. Claro, o papel de Nigel soava diferente nos lábios de Julian, como se ele não estivesse ali para aqueles que jogavam o carnaval, mas para passar informações ao mestre do carnaval. Tenha cuidado, acrescentou Julian, como se Tela precisasse de outro aviso. Clarividentes não são como você e eu. Eles veem o mundo da maneira que ele poderia ser e, às vezes, tentam influenciar sobre aquilo que eles querem, em vez daquilo que deveria ser. Capítulo 5. O ar estava cheio de sal e segredos. Tela respirou fundo, esperando que a noite também estivesse entremeada com a mágica que assombrava o navio de Lenda, o La Esmeralda. Toda a embarcação respirava encantamentos. Até mesmo suas velas infladas pareciam ser mágicas, reluziam vermelhas durante o dia e prateadas à noite, como o manto de um mágico,
dando indícios sobre os mistérios escondidos em seu interior que Tela planejava desvelar naquela noite. Risadas embriagadas flutuavam acima dela conforme Tela penetrava nas profundezas do casco do navio em busca de Nígel, o clarividente. Em sua primeira noite na embarcação, ela cometera o erro de dormir, percebendo somente no dia seguinte que os atores de lenda haviam trocado seus horários de sono enquanto se preparavam para o próximo caraval. Eles dormiam durante o dia e despertavam após o pôr do sol. Tudo que Tela conseguira descobrir no primeiro dia a bordo do La Esmeralda era que Nígel estava no navio, mas ainda não o avistara. Os salões que rangiam nos convéses inferiores eram como as pontes do caraval, levando a lugares diferentes em horários diferentes e tornando difícil saber quem ficava em cada aposento. Tela se perguntava se Lenda havia criado o navio daquela maneira ou se era obra da natureza imprevisível da magia. Ela imaginava Lenda com sua cartola, rindo da pergunta e da ideia de que a magia exercia mais controle do que ele. Para muitos, Lenda era a definição da magia. Assim que chegou à Isla de los Sueños, Tela começou a suspeitar que qualquer um poderia ser Lenda. Julian tinha tantos segredos que ela questionara se a identidade de Lenda seria uma delas, até o momento em que ele brevemente morreu. Caspar, com seus olhos faiscantes e risos arrebatador, interpretou o papel de Lenda no último jogo, e às vezes era tão convincente que Tela se perguntava se ele realmente estava atuando. À primeira vista, Dante, que era quase bonito demais para ser real, parecia-se com o Lenda que ela sempre imaginara. Tela conseguia visualizar os ombros largos de Dante enchendo um fraque negro enquanto uma cartola de veludo lhe cobria a cabeça. Quanto mais pensava sobre Lenda, mais ela imaginava se ele realmente usava uma cartola. Talvez o símbolo fosse outra coisa criada para despistar as pessoas. Talvez Lenda fosse mais magia do que homem, e Tela nunca o houvesse conhecido em carne e osso. O barco jogava conforme avançavam pelo mar, e um riso de verdade cortou o silêncio. Tela ficou paralisada. O riso cessou, mas o ar naquele corredor estreito mudou. O que antes cheirava a sal, madeira e umidade se transformou em algo denso e doce como veludo, o aroma de rosas. A pele de Tela se eriçou, brotoejas cobriam seus braços nus. A seus pés, uma poça de pétalas formava um caminho sedutor de vermelho. Tela talvez não conhecesse o verdadeiro nome de Lenda, mas sabia que ele tinha preferências por vermelho, rosa e jogos. Será que essa foi uma maneira que ele encontrou de brincar com ela? Será que sabia o que ela estava planejando? As brotoejas em seus braços subiram até o pescoço e alcançaram o couro cabeludo, enquanto seu par mais novo de sandálias esmagava as pétalas delicadas. Se Lenda sabia o que ela estava buscando, Tela não conseguia imaginar que ele a levaria na direção correta. Mesmo assim, a trilha de pétalas era tentadora demais para evitar. Elas levavam até uma porta que brilhava em tons de cobre nas beiradas. Ela girou a maçaneta, e o seu mundo se transformou em um jardim, um paraíso feito de flores que desabrochavam e romances encantados. As paredes eram formadas de luar. O teto era feito de rosas que escorriam em direção à mesa no centro da sala, coberta com travessas de bolos, luz de velas e vinho espumante adoçado com mel. Mas nada daquilo era para Tela. Era tudo para Scarlett. Tela havia entrado na história de amor da irmã, e aquilo era incrivelmente romântico e doloroso de assistir. Scarlett estava do outro lado da câmara. Seu vestido longo de rubi tinha cores mais vivas do que quaisquer outras flores, e sua pele reluzente rivalizava com a lua, enquanto ela olhava para Julian. Eles não tocavam em nada, exceto um no outro. Enquanto Scarlett pressionava os lábios nos de Julian, os braços dele a envolviam como se o rapaz houvesse encontrado a única coisa da qual jamais desejava se separar. Era por isso que o amor era tão perigoso. O amor transformava o mundo em um jardim, tão atraente que era fácil se esquecer de que pétalas de rosas eram tão efêmeras quanto sentimentos, que após algum tempo elas iriam murchar e morrer, não deixando nada além de espinhos. Tela deu meia volta e saiu pela porta antes que pudesse formular algum outro pensamento cruel. Scarlett merecia essa felicidade, e talvez ela durasse. Talvez Julian se mostrasse digno de Scarlett e cumprisse suas promessas. Parecia que ele realmente estava se esforçando para tanto. E, diferentemente de Tela, Scarlett não era a única que havia sido condenada a um amor não correspondido pelo príncipe de copas. O corredor se transformou outra vez assim que Tela fechou a porta.
A trilha de pétalas diante dela desapareceu, e um novo caminho se formou com a fumaça de gengibre e incenso, os aromas que sempre pairavam ao redor de Nígel. Novamente, Tela sentiu que Lenda estava brincando com ela conforme a fumaça volteante do incenso se alargava até ganhar a forma de mãos, acenando para que ela viesse até uma porta aberta. A pele de Tela esquentou quando ela entrou no cômodo. Velas de cera amarelada contornavam o aposento, e no meio de tudo aquilo estava Nígel, relaxando em cima de uma cama coberta por uma colcha de veludo com uma cor escura de vinho de ameixas. Seus lábios, emoldurados por tatuagens de arame farpado azul, abriram-se largamente, não exatamente um sorriso, e sim algo mais parecido com uma armadilha que se abria. Eu estava me perguntando quando você viria me visitar, senhorita Dragna. Ele fez um gesto para que Tela se sentasse junto à montanha de almofadas decoradas colocadas ao pé do seu estrado temporário. Assim como aconteceu durante o carnaval, Nígel vestia somente um pedaço de tecido marrom, deixando expostas todas as suas tatuagens vibrantes. Os olhos de Tela pousaram nas cenas circenses retratadas nas pernas grossas do clarividente, transfixada pela imagem de uma mulher com penas no lugar dos cabelos, dançando com um lobo de cartola. Sem desejar que Nígel interpretasse o significado, ela ergueu rapidamente os olhos, e eles pousaram em seus braços e na imagem de um coração negro partido. — O que posso fazer por você? Perguntou Nígel. — Não quero que você preveja meu futuro. Quero informações sobre Lenda. As estrelas tatuadas ao redor dos olhos de Nígel brilharam como tinta úmida, ansiosas e intrigadas. — Quanto você está disposta a pagar por isso? Tela tirou uma bolsa de moedas do bolso. Nígel fez um sinal negativo com a cabeça. É claro que ele não aceitaria seu dinheiro. Moedas não eram um meio de pagamento preferencial no mundo do carnaval. Tradicionalmente, nós nos apresentamos uma vez por ano, o que resulta em vários meses para que possamos nos recuperar, disse Nígel. Dessa vez, Lenda nos deu menos de uma semana. Não vou lhe dar nenhum dia da minha vida. Não desejo sua vida. Quero seu repouso. Quanto? Perguntou Tela cautelosamente. Ela já havia passado vários dias sem dormir antes. Abrir mão de algumas noites de repouso não parecia um sacrifício tão grande. Mas era assim que esses acordos sempre pareciam ser. Na superfície, os artistas de Lenda faziam com que parecessem ser inconveniências insignificantes, mas as coisas nunca aconteciam de maneira tão direta. Vou tomá-lo de você na proporção do que eu lhe der, disse Nígel. Quanto mais perguntas eu responder, maior será o repouso que vou ganhar. Se eu não lhe der nenhuma resposta de valor, você não perderá nada. E quando você vai tomar meu sono? Assim que você deixar esses aposentos. Tela tentou pensar em todas as ramificações possíveis daquele acordo. Era a noite do 24º dia, e a comitiva deveria chegar à Valenda na manhã do 29º. Ainda restavam 4 dias de viagem. Dependendo de quanto sono Nígel lhe tomasse, ela estaria exausta quando chegassem à Valenda. Mas, se o clarividente lhe desse informações concretas sobre Lenda, valeria a pena. Tudo bem, mas só lhe darei o meu sono enquanto estivermos nesse navio. Você não vai poder tomar nada de mim enquanto estivermos em Valenda. Esse é um acordo que eu posso aceitar. Nígel pegou uma escova, juntamente com um pequeno caldeirão cheio de um líquido alaranjado incandescente da mesinha ao lado da cama. Vou precisar do seu pulso para completar a transação. Tela hesitou. Você não vai pintar nada que seja permanente nele, não é? Qualquer coisa que eu desenhar vai desaparecer assim que você completar o pagamento da sua dívida. Tela estendeu o braço. Nígel se moveu com bastante perícia. Seu pincel frio girou e volteou sobre a pele de Tela, como se ele frequentemente usasse parte de corpos como telas. Quando terminou, um par de olhos, exatamente como os de Tela, encarava, redondos e com um tom brilhante de amêndoa. Por um momento, ela jurou que eles lhe imploravam para não fazer essa escolha, mas perder um pouco do sono parecia um sacrifício pequeno se ele lhe desse informações de que ela precisava para pagar a dívida com seu amigo e acabar definitivamente com os 7 anos de tormento que haviam começado no dia em que a sua mãe partira. Agora, o que você deseja saber? Perguntou Nígel. Quero o verdadeiro nome de Lenda, aquele pelo qual ele era chamado antes de se tornar Lenda. Nígel deslizou um dedo pelos lábios cercados por arame farpado, extraindo uma gota de sangue, ou o sangue estava tatuado na ponta do dedo. Mesmo que eu quisesse,
Não poderia lhe dizer o nome de Lenda, disse Nígel. Nenhum dos atores pode revelar esse segredo. A mesma bruxa que baniu os arcanos da Terra séculos atrás deu a Lenda os poderes que ele tem. Sua magia é muito antiga, mais velha do que ele, e força todos nós a guardarmos o segredo. Embora ninguém soubesse ao certo por que os arcanos desapareceram e deixaram que os humanos governassem a si próprios, havia rumores de que eles haviam sido proscritos por uma bruxa poderosa. Mas Tela nunca ouvira ninguém dizer que essa tinha sido a mesma bruxa que deu a Lenda os seus poderes. Isso não me diz nada sobre a verdadeira identidade de Lenda. Eu ainda não terminei, disse Nígel. Eu ia lhe dizer o seguinte. A magia de Lenda impede que seu verdadeiro nome seja proferido ou revelado, mas é possível conquistá-lo. Patas de aranha dançavam sobre a pele de Tela, e um dos olhos pintados em seu pulso começou a se fechar. A pálpebra caiu rapidamente, de uma maneira que a fez sentir como se estivesse ficando sem dinheiro, mas talvez como se estivesse muito próxima da resposta da qual precisava. E como posso conquistar o nome dele? Perguntou ela rapidamente. Você deve participar do próximo Caraval. Se vencer o jogo, ficará frente a frente com Lenda. Tela podia jurar que uma das estrelas tatuadas ao redor dos olhos de Nígel caiu quando ele terminou de falar. Provavelmente era por causa de toda aquela fumaça de gengibre e do incenso pungente que lhe embotoavam o cérebro, dando-lhe visões de tatuagens vivas. Ela devia ter saído naquele momento. As pálpebras em seu punho já cobriam mais da metade dos 2 olhos, e ela já tinha a resposta de que precisava. Se vencesse o Caraval, finalmente teria um nome de Lenda. Mas alguma coisa nas últimas palavras de Nígel a deixou com ainda mais perguntas. O que você acabou de dizer é uma profecia ou está me dizendo que o prêmio do próximo Caraval é o verdadeiro Lenda? Um pouco de cada. As tatuagens de arame farpado que perfuravam os lábios de Nígel se transformaram em espinhos, e rosas negras brotaram entre eles. Lenda não é o prêmio, mas se você vencer o Caraval, o primeiro rosto que verá será o de Lenda. Ele planeja dar pessoalmente a recompensa ao próximo vencedor do Caraval. Mas esteja avisada, vencer o jogo vai custar um preço do qual você irá se arrepender depois. A pele de Tela ficou gelada conforme os olhos pintados em seus pulsos se fecharam totalmente, e o alerta familiar de sua mãe lhe voltou à mente. Uma vez que um futuro seja previsto, ele se torna uma coisa viva e vai lutar duramente para se transformar em realidade. E foi então que aquilo a atingiu, uma onda de fadiga tão intensa que a derrubou contra a cama almofadada. A cabeça dela girou e os ossos das pernas se transformaram em poeira. — O que está acontecendo? Resfolegou ela com uma dificuldade súbita para respirar enquanto lutava para conseguir erguer o corpo. Será que havia mais fumaça na sala ou sua visão realmente estava ficando borrada? Eu provavelmente devia ter esclarecido a situação, disse Nígel. O feitiço no seu pulso não remove sua capacidade de dormir. Ele faz com que você adormeça de modo que possa transferir o restante do sono que receber para mim. Não, disse Tela quando fez força para se levantar da cama, a visão ficando cada vez mais estreita até que tudo que conseguia enxergar eram vislumbres de tatuagens obeteiras e a luz debochada das velas. Não quero dormir durante toda a viagem até Valenda. Receio que seja tarde demais. Da próxima vez, não aceite barganhas tão facilmente. Capítulo 6. Já houvera naufrágios mais elegantes e graciosos do que Tela. Enquanto cambaleava para longe dos aposentos de Nígel, as pernas se recusavam a andar em linha reta. Os quadris trombavam o tempo todo com as paredes. A cabeça bateu contra mais um dos lampiões que estavam pendurados. A jornada até seu quarto tinha sido tão perigosa que ela perdera as sandálias. De novo, mas já estava quase lá. A porta vacilou diante de seus olhos, um último obstáculo a conquistar. Tela concentrou todas as suas forças para abri-la, e então, ou ela tinha entrado no quarto errado, ou já começara a sonhar. Dante tinha asas, e pela divina mãe dos santos, eram lindas, negras como o azevite e com veios em azul noturno, a cor dos desejos perdidos e da poeira estelar. Ele estava virado para sua mesinha de cabeceira, lavando o rosto ou talvez estivesse beijando o próprio reflexo no espelho. Tela não tinha noção exata do que aquele rapaz arrogante estava fazendo.
Tudo que os olhos embaçados conseguiam ver era que a sua camisa e o seu casaco haviam desaparecido e que um par enorme de asas negras se abria por sobre as vértebras e costelas das costas dele. Você poderia ser um anjo da morte com essas coisas. Dante olhou para ela por cima do ombro, cabelos úmidos da cor do pelo de uma raposa negra que lhe tocavam a testa. Já fui chamado de muitas coisas, mas não sei se alguém chegou a dizer que eu era um anjo. Quer dizer, então, que você já foi chamado de morte? Tela desabou sobre a soleira da porta, as pernas finalmente cedendo. Ela se chocou contra o chão com um baque bastante deselegante. Um riso delicado, leve e muito feminino veio do outro lado do quarto. Acho que ela desmaiou porque viu você. E agora ela sentia vontade de vomitar. Havia outra garota no quarto. Tela percebeu o vislumbre nauseante de um vestido verde jade e cabelos escuros e sedosos antes que o corpo de Dante entrasse em sua linha de visão. Ele balançou lentamente a cabeça. Mas o que você... O olhar de Dante se fixou no par de olhos fechados pintados no pulso de Tela. Ele soltou um som entrecortado que podia até ser uma risada contida, mas Tela não tinha certeza. A audição dela estava quase tão entorpecida quanto a cabeça. Os olhos cederam e se fecharam. Estou surpreso que ele tenha conseguido fazer isso. As palavras de Dante estavam muito próximas agora e baixas. Eu estava entediada, balbuciou Tela. Parecia uma maneira interessante de passar o tempo. Se isso for verdade, você devia simplesmente ter vindo falar comigo. Dante definitivamente estava rindo agora. Os próximos dias foram um borrão de alucinações infelizes. Nigel tomou todos os sonhos de Tela, mas deixou que ela ficasse com os pesadelos. Eram imagens assustadoramente realistas do seu pai, eternamente removendo as luvas roxas, assim como visões de sombras e tons escuros que não existiam no mundo mortal. Mãos frias e úmidas acariciavam seus cabelos e outras lhe arrancavam o coração, enquanto lábios ressecados sorviam o tutano de seus ossos. Antes de passar pela experiência da morte durante o carnaval, Tela talvez dissesse que os sonhos lhe davam a sensação de morrer várias e várias vezes, mas nenhuma sensação era igual à morte, exceto a própria morte. Não devia se deixar levar pela ingenuidade de que a morte não a assombraria depois que escapara. Tela era incrível. É claro que a morte iria querê-la mantê-la consigo. Embora houvesse sonhado com os demônios da morte, quando Tela recuperou a consciência, ela foi saudada por uma deusa. Scarlett estava ao lado da sua cama, empunhando uma bandeja de tesouros, coberta com biscoitos de creme, ovos fritos de manteiga, creme com noz moscada, grossas tiras de bacon caramelado e uma caneca fumegante de chocolate quente com especiarias. Tela afanou o mais gordo dos biscoitos de creme. Sentia-se grogue, apesar de ter dormido por dias, mas comer a ajudou. Já lhe disse quanto a amo? Achei que você estaria com fome depois do que aconteceu. Scar, desculpe, eu... Não precisa se desculpar. Entendo o quanto é fácil se deixar enganar pelos artistas de lenda. E todos a bordo desse navio pensam que Nigel tirou muito de você. Scarlett encarou Tela como se esperasse que a irmã fosse confessar exatamente o motivo pelo qual tinha ido até o clarividente. Embora Tela quisesse justificar suas ações, sentiu que aquele não era o melhor momento para mencionar o acordo que fizera com seu amigo. Scarlett ficaria horrorizada se soubesse que a irmã vinha se correspondendo com um estranho que conhecera por meio dos mais procurados de Elantine, um estabelecimento que, na melhor das hipóteses, poderia ser chamado de suspeito. Tela contara a verdade a Julian quando disse que não gostava de mentir para a irmã. Infelizmente, isso nem sempre a impedia de fazê-lo. Tela escondia segredos de Scarlett para impedir que se preocupasse. O desaparecimento de sua mãe significava que Scarlett deixara de ser uma garota descuidada ainda jovem, assumindo a função de cuidadora de Tela. Não era justo, e Tela detestava ter de acrescentar fardos ainda mais pesados àqueles que a irmã já carregava. Mas Tela começou a se perguntar se Scarlett já descobrira o que ela havia feito. Scarlett alisava o tempo todo as dobras do vestido que pareciam ficar ainda mais amarrotadas com cada toque. Durante o carnaval, Lenda dera a Scarlett o vestido mágico que mudava de aparência, e agora parecia estar tão ansioso quanto a própria Scarlett. Suas mangas eram feitas de renda cor-de-rosa, mas agora estavam assumindo um tom cinzento. Tela tomou um gole fortificante de chocolate e forçou-se a ficar sentada com o corpo mais ereto na cama. Scar,
Se você não está irritada pela troca que fiz com Nigel, então o que a está deixando aflita? A boca de Scarlett se curvou para baixo. Eu queria conversar com você sobre Dante. Maldição! Não era o que ela esperava, mas não era também nada de bom. Tela se esquecera de haver desmaiado no quarto de Dante. Ele provavelmente a trouxera de volta para cá, e Scarlett o vira, seminu e segurando Tela contra o peito. Scar, não sei o que você está pensando, mas juro que não há nada entre Dante e mim. Você sabe o que sinto em relação a rapazes, que são mais bonitos do que eu. Quer dizer, então, que não aconteceu nada entre vocês dois depois que o caraval terminou? Scarlett atravessou a minúscula cabine e pegou um par de sandálias prateadas, as mesmas que Tela havia deixado na floresta. Ele trouxe isso ontem, junto com um bilhete bem interessante. O estômago de Tela revirava enquanto ela pegava a pequena folha de papel que aparecia por dentro de um dos calçados. Estou querendo devolvê-las desde a noite que passamos juntos na floresta. D. Ele realmente era um canalha. Tela amassou o bilhete, fechando um punho com força. Dante devia ter escrito aquilo para atormentar Scarlett, já que ela o rejeitara durante o caraval. Está bem, disse Tela. Eu confesso, Dante e eu realmente nos beijamos na noite da festa, mas foi terrível, um dos piores beijos que já recebi, e definitivamente não foi algo que tenho vontade de repetir. E lamento se você ficou magoada por eu ter feito isso. Sei que ele agiu de um jeito terrível com você durante o caraval. Scarlett franziu os lábios. Tela provavelmente levara a mensagem um pouco longe demais. Bastava uma olhada em Dante e qualquer garota perceberia que ele sabia muito bem o que fazer com os lábios. Não me importo se você o beijou, disse Scarlett. Se eu o conhecesse antes de Julian, talvez o tivesse beijado também. Uma imagem incrivelmente perturbadora surgiu na cabeça de Tela, e ela compreendeu a apreensão da irmã de maneira ainda mais precisa. A ideia de que Scarlett e Dante pudessem estar juntos fez com que Tela quisesse ameaçá-lo por ficar o mais distante possível da irmã. Mesmo que não achasse que houvesse a menor possibilidade de aquilo acontecer. Mas se a simples noção já afligia Tela, que gostaria muito de ver Scarlett se divertindo, ela era capaz de imaginar toda a preocupação que a irmã superprotetora sentia. Não quero controlar você, prosseguiu Scarlett. Nós duas já estamos fartas disso. Simplesmente não quero que você se machuque. O caraval começa amanhã à meia-noite, mas conforme aprendi no último jogo, Lenda coloca suas peças no tabuleiro com bastante antecedência. Scarlett olhou novamente, com preocupação para as sandálias que Dante devolvera. Você não tem com que se preocupar, Scar. Pelo menos dessa vez, Tela estava falando a verdade absoluta. Confio em Dante ainda menos do que confio na maioria das pessoas, e sei melhor do que ninguém que não devo me deixar arrebatar pelo caraval. Achei que você tivesse dito que não iria jogar. Talvez eu tenha mudado de ideia. Tela, eu gostaria que você não fizesse isso. Scarlett alisou as saias do vestido, que agora estavam completamente cinzentas, e dessa vez deixou manchas de suor no tecido. O que aconteceu com Nigel me lembrou das coisas mais lamentáveis que presenciei. Não quero nada disso para você. Então jogue comigo. As palavras de Tela voaram impulsivamente, mas mesmo depois de pensar nelas uma segunda vez, a ideia lhe pareceu brilhante. Tela havia observado o caraval nos bastidores, mas a irmã realmente jogara e vencera. Se jogassem como equipe, seriam imbatíveis. Se estivermos juntas, você pode garantir que eu não seja enganada de novo por atores como Nigel. E posso garantir que você vai se divertir. Cuidaremos uma da outra. O vestido de Scarlett imediatamente se empertigou, como se estivesse totalmente a favor da ideia. As rendas cinzentas e monótonas assumiram um tom vermelho framboesa que se espalhou pelas mangas, indo até o corpete. Infelizmente, Scarlett ainda parecia desconfiada. Havia deixado de alisar as saias para enrolar ansiosamente o tufo de cabelos prateados ao redor dos dedos, uma mecha que conseguira depois de perder um dia da sua vida no último caraval. Tela pensou em contar a Scarlett a verdadeira razão pela qual precisava jogar e vencer, mas duvidava que mencionar a mãe ajudaria a convencer a irmã. Scarlett não falava sobre a mãe. Nunca. Sempre que Tela tentava conversar sobre Paloma, Scarlett mudava de assunto ou a ignorava completamente. Tela costumava pensar que aquilo era difícil demais para Scarlett, mas agora pensava que a dor da irmã havia se transformado em ódio pela maneira como a mãe as havia deixado. Tela compreendia a sensação. Ela mesma preferia jamais conversar sobre o seu pai e também evitava pensar nele.
mas a mãe delas não era monstruosa como o pai. Carmim? Várias batidas fizeram tremer a porta da pequena cabine onde elas estavam. Você está aí? A expressão de Scarlett mudou imediatamente ao ouvir o som da voz de Julian. As linhas preocupadas de expressões se suavizaram e se transformaram em feições sorridentes. Chegamos à valenda, emendou Julian. Vim ver se posso levar os seus baús e os da sua irmã para o convés. Se ele quer levar minha bagagem, por favor, deixe que entre, disse Tela. Scarlett não precisou ouvir aquilo uma segunda vez. No momento em que ela abriu a porta, Julian sorriu como um pirata que acabava de encontrar seu tesouro. Tela jurava que os olhos de Julian genuinamente brilharam como brasas enquanto ele fitava a irmã. Scarlett retribuiu os olhares com um enorme sorriso, e a renda em seu vestido também reagiu, tingindo-se em um tom mais escuro de vermelho fogo, enquanto a saia do vestido deixou de ser rodada e agora estava mais justa. Tela engoliu seu chocolate ruidosamente, interrompendo o casal antes que os olhares de desejo pudessem se transformar em beijos cheios de luxúria. Julian, por favor, me ajude aqui, disse Tela. Estou tentando convencer Scarlett a formar uma equipe comigo para participarmos do carnaval. Julian ficou sério imediatamente. Lançou um olhar para a Tela, subitamente severo. Foi breve como o rasgar de um relâmpago, mas inconfundivelmente claro. Não queria que Scarlett participasse do jogo, e Tela sabia exatamente por quê. Ela mesma devia ter pensado naquilo. Se Scarlett jogasse, acabaria por descobrir a verdade sobre Armando, que ele havia interpretado o papel do seu noivo no último carnaval, e as verdades de Julian e Tela seriam expostas. Seria muito pior para Julian do que para Tela, mas a maior dor de todas certamente seria de Scarlett. Pensando melhor, disse Tela despreocupadamente, tentando corrigir seu erro. Talvez fosse melhor eu jogar sozinha. Você provavelmente vai me fazer perder tempo. Que pena, porque eu quero jogar agora. Os grandes olhos castanhos de Scarlett voltaram a se concentrar em Julian, reluzindo de um modo que nunca havia acontecido em Trisda. Acabei de me lembrar de quão divertido o jogo pode ser. Tela sorriu, concordando, mas a expressão estava tão forçada que foi difícil mantê-la. Nigel a avisara de que, se vencesse o jogo, a vitória viria a um preço do qual ela iria se arrepender posteriormente. Scarlett também tentara avisá-la sobre o jogo, mas, até aquele momento, Tela não havia sentido a força de nenhum desses dois alertas. Saber dos riscos do carnaval era uma coisa, mas era outra, totalmente diferente, vê-los se realizar. Mesmo que o jogo mais recente houvesse terminado, a irmã não escapara completamente. Tela não queria terminar assim e não queria arrastar Scarlett por nada que pudesse lhe trazer mais dor. Mas se Tela não jogasse e vencesse o jogo, talvez nunca mais voltasse a ver a mãe. Fim da primeira parte do livro Lendário. Até o próximo vídeo.